Fala aí, pessoal, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos ao Dicas. E a gente vai falar, na nossa sequência de probabilidade condicional. Só que o rolê é o seguinte: eu não vou fazer igual muita gente faz por aí, de tacar uma fórmula, que raramente serve para alguma coisa, e tentar desenvolver o conteúdo a partir daí. Não vou fazer assim. Eu vou mostrar para você que você já sabe probabilidade condicional fazendo questão. E aí, depois disso, no próximo vídeo, a gente fala sobre fórmula, porque a gente vai ter aplicação para fórmula sim. E no mais é legal saber que existe uma fórmula envolvida, tá? Não é tudo da cabeça. Mas eu vou te mostrar que tu já sabe fazer. Se liga só. Vamos resolver duas questões, que são as duas formas padrões de representação das questões de condicional. Você tem a forma de tabela e tem a forma de árvore de decisões. Eu vou comentar quando cada uma é melhor utilizada ao longo das resoluções. Fechou? Vamos lá. Nessa minha tabela, eu sei, eu peguei aqui um exemplo de AFA, né? Intendência, aviação e infantaria, e eu dividi os alunos dessas três especialidades em dois esportes, vôlei e basquete. Podia ter futebol também, mas eu gosto mais de vôlei e de basquete, então vai ficar esses dois. E eu sei exatamente quantos alunos tem de cada especialidade em cada esporte. Ou seja, eu tenho essa tabela completinha. Show? E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas. As primeiras são bem naturais, favoráveis sobre o total. As últimas, eu vou mostrar onde que entra a condicional nessa brincadeira. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Se eu pergunto a probabilidade de, ao selecionar aleatoriamente um cadete, pode ser um aluno de qualquer outra instituição também, eu selecionar exatamente um cara da aviação. Qual a probabilidade disso acontecer? Pô, tu concorda comigo que existem 60 pessoas na aviação? E no total de pessoas, eu tenho 60, 100, 200. Eu tenho 200 pessoas. Então, peraí. São 60 favoráveis de um total de 200. Você até pode simplificar um pouco, né? Corto zero, 6 sobre 20 vai ficar 3 décimos. Cortando tudo que der para cortar. Tu pode chamar isso de 30% também. É razoável você escrever 30%. Sem problemas até aí, né? Agora eu vou perguntar a probabilidade de, ao selecionar alguém aleatoriamente, eu escolher alguém do vôlei, que pratica vôlei. Pô, eu tenho 40, 70, 120 pessoas praticando vôlei, de um total de 200 ainda. Então a gente vai ter aqui 120 sobre 200. Simplifico zero, dá para dividir por 4, né? Vai ficar 3 quintos. 3 quintos é 60%. 60% das pessoas praticam vôlei. É claro que a gente já poderia inferir que 40% pratica basquete, porque só tem vôlei e basquete, ou é um ou é outro, não dá para fazer os dois e nem para não fazer nenhum. Maneiro? Agora começa a condicional. Primeiro de tudo, olha a leitura aqui, tá? Quando tem essa barra vertical, a gente lê isso como dado que. Vamos ler a frase completa, como estaria escrito no enunciado. Depois a gente vai ver até aqui, né, como que ela está escrita. Pois bem, eu quero a probabilidade de, ao selecionar um cadete aleatoriamente, ele praticar vôlei, dado que ele é da intendência. Esse dado que pode ser sabendo que, uma vez que, qualquer expressão que tenha esse valor de condicionante. Ele está me dando uma condição para minha probabilidade. Por isso que o nome é probabilidade condicional, entende? Então, olha só. Se eu quero que seja do vôlei, dado que ele é da intendência, entenda, eu já sei que ele está na intendência. Isso já é sabido. Mas se eu já sei que ele está na intendência, faria sentido eu olhar para quem está na aviação? Faria sentido eu olhar para quem está na infantaria? Pensa aí. Não faz sentido, né? Porque eu já sei que ele tá na intendência, então como é que eu vou olhar pra um cara que tá na infantaria? Tipo, não tem lógica isso. Maneiro? Daí a ideia vai ser o seguinte: dentro dos 60 caras que estão na intendência, das 60 pessoas que estão na intendência, eu tenho 40 que praticam vôlei. Não vai me botar 120 aqui não, hein? Daqui a pouco tu tá achando probabilidade 2, e aí com certeza tá errado. Aqui vai ser 2 terços.
Isso é aproximadamente 67%, né? 2/3, 67%. Perceba, eu olhei como total apenas o povo da intendência, porque eu já sabia que eu estava dentro dessa galera. E aí, dentro dessa galera, lembra que a gente acabou de conversar no vídeo anterior? Só faz sentido estar no favorável se estiver dentro do espaço amostral. É verdade que eu tinha 120 praticantes de vôlei dentro das 200 pessoas, que era o meu espaço amostral original. Isso é verdade. Só que quando eu coloquei uma condicionante, eu mudei o meu espaço amostral. Entende isso? Eu mudei o meu espaço amostral. Inclusive, eu vou botar isso como observação para você. Em termos práticos, vou botar aqui textualmente, né? Na prática, a condicionante altera o espaço amostral. Para ficar bem encaixado, espertamente, eu vou fazer assim, ó. Vou encaixar aqui bonitinho, botar uns espaços e aí fica direitinho. Legal? Vamos ver se a gente entendeu isso no último exemplo? O último exemplo é só para isso, é para ver se a gente entendeu. Deixa eu só trocar de cor aqui, que era para ser amarelo. Uai, não foi. Agora foi. Tá? As observações eu vou majoritariamente botar de amarelo, pelo menos vou tentar lembrar disso até o final das nossas aulas. A gente vai ter o seguinte: probabilidade de, ao pegar alguém aleatoriamente, essa pessoa ser da aviação, dado que ela joga basquete. Se é dado que ela joga basquete, faz sentido olhar para quem joga vôlei? O que tu acha? Não, né? Se não faz sentido olhar para quem joga vôlei, eu tô somente dentro dessas 80 pessoas que jogam basquete. Então a gente tem aqui no denominador o 80, são os 80 jogadores de basquete, e dentre os jogadores de basquete, tu percebe que 30 são da aviação. Então eu não boto 60. Não é para olhar para os 60 da aviação. Porque esses 30 daqui do vôlei, como eu acabei de falar, eles são do vôlei. Eles não são do basquete, eu não tô olhando para eles. Não tem como essa ter sido a pessoa sorteada. Se eu já sei que a pessoa sorteada é do basquete. Entende? Então, como a gente pensa no espaço amostral como sendo resultados possíveis do nosso experimento aleatório, se dentro do experimento aleatório eu já sei que a pessoa joga basquete, não faz sentido jogar vôlei ser um resultado possível. Não é mais possível. E não está mais no espaço amostral. Eu apaguei o espaço amostral e escrevi um novo. Para ser mais específico, eu peguei o espaço amostral original e apaguei alguns elementos dele. Acho que fica melhor de colocar assim. Beleza? Foi o que aconteceu. A gente vai ter 30 sobre 80, que é 3 oitavos, né? 3 oitavos é 37,5%. Tô certo? 37,5%? Tô certo. Certinho. Tá? 37,5% seria a resposta dessa última pergunta. Agora vamos passar para o outro lado. A gente já sabe que, na verdade, o espaço amostral ele é alterado pela condicionante, e a condicionante é o que vem depois do barra. É o que vem depois do dado que, depois do sabendo que. Então, se na questão não tiver esse sabendo que, é porque não é descondicional. É só uma probabilidade normal. Maneiro? Olha essa questão aqui. Numa certa cidade, há 60% de mulheres, das quais 20% é vegetariana. Esse tipo de informação, ele suplica por uma árvore de decisões. O que é a árvore de decisões? Normalmente isso é estudado em análise combinatória. É você abrir o leque, como se fossem as ramificações da árvore, para as decisões que podem acontecer. Então, se eu vou selecionar uma pessoa ali aleatoriamente, você concorda que, no contexto da questão, que a gente está usando um esquema binário, ou ela vai ser mulher, ou ela vai ser homem. Tranquilo? E aí, de novo, isso é só uma simplificação matemática. A gente não está falando nada social aqui, não, tudo bem? A gente vai ter o seguinte:
Se são 60% de mulheres, vou colocar aqui, 60% das mulheres. O outro grupo, que são os homens, vai ser o que sobra, né? Se 60% são mulheres, tem 40% de homens. Só que aí ele especificou que dentre as mulheres existem as vegetarianas, ok? E existem as não vegetarianas, claro, né? Porque se eu falo que 20% é vegetariana, o que se espera dessa informação? Que os outros 80% não seja vegetariano. Tudo bem? Ah, Felipe, podia ser vegano, podia ser piscitariano. Cara, simplifica a tua vida. A gente está montando um modelo para resolver o problema. Legal? Da mesma maneira, ele diz que dentre os homens, 10% é vegetariano. Então peraí. Ele também fez aqui essa ramificação para os homens. Tem os vegetarianos, tem os não vegetarianos. Para os homens aqui, 10% são vegetarianos. Naturalmente, 90% seria não vegetariano. Nem li a questão toda ainda, mas a gente já tem a árvore montadinha. Agora que a gente tem a árvore montada, antes mesmo de resolver a questão, eu quero fazer uma breve discussão contigo. Quando decidir fazer por tabela ou fazer por árvore de decisão? Normalmente o próprio problema já estrutura isso para você, que é o seguinte. Já teve questão da EFON, por exemplo, da própria AFA, que o melhor cenário era fazer por tabela. Por quê? Porque ele dava todas as informações de maneira solta. Ele falava, por exemplo, eu tenho 20 alunos que jogam basquete e são da intendência. Eu tenho 30 alunos que jogam vôlei e são da aviação. O total de alunos da infantaria é 80. Esse tipo de informação são informações categóricas, elas não são dependentes. Informações categóricas, normalmente é melhor representar por tabela. O que seriam informações dependentes, então? Olha só como é que a gente botou no enunciado aqui. Eu tenho 60% das mulheres, show de bola. Dentre as quais, ou seja, dentro dos 60% das mulheres, eu tenho 20% vegetariano. Então perceba que esse 20% não é dentro da população, não é dentro do total de pessoas, homens e mulheres. Esse 20% é dentro das mulheres, que representam 60% da população. O entendimento disso é o que vai nos levar para o próximo passo, tá bem? Mas o que eu quero deixar claro para você agora é: as minhas informações estão encadeadas, estão dependentes. Esses 20% eita, esse 20% das mulheres que é vegetariano, eu acabei de falar, é das mulheres, não é dos homens. Então tá referenciado às mulheres. Se isso acontece, o melhor caminho é você fazer por árvore, tá bem? Agora que a gente fez essa discussão, vamos lá. O que eu quero que aconteça? Eu peço que, bom, eu vou sortear uma pessoa aleatória. Eu quero que ela seja mulher, dado que, olha a presença aqui do condicionante. Não sei porque que eu botei de verde. Podia ser sabendo que, uma vez que, enfim. Eu quero que seja mulher, dado que ela é vegetariana. Maneiro? O que está sendo pedido, então, seria a probabilidade de ser mulher, dado que ela seja vegetariana. Então, peraí. Se eu sei que a pessoa... eu não sei se a pessoa é homem ou mulher. Eu quero que seja mulher. Mas se eu sei que a pessoa é vegetariana, ou eu olho para esse cara, ou eu olho para esse. Já não faz sentido, não tem cabimento, olhar para os não vegetarianos. Não teria sentido. Agora, dentre os casos possíveis, que são esses que eu marquei de verde, o que está relacionado às mulheres é somente o de cima. Então, esse aqui vai ser o meu favorável. E aí, como é que vai funcionar a conta? Olha como é que fica bonitinho. A gente vai ter dentro do favorável. Não é tu pegar esse 20%, tá errado. A nossa conta é no global. Então eu tenho que fazer o percurso. Felipe, eu não entendi por que tem que fazer o percurso. Cara, tu não precisa entender, para ser sincero. Decora. Quando você abre em árvore, quando você abre os casos numa árvore, na hora de calcular as probabilidades, você faz o trajeto desde o iniciozinho até chegar na ponta. Como é que funciona esse trajeto? É um produto.
eu tenho 60% vezes 20%. Por quê? Porque o número de vegetarianas mulheres dentro da população completa é 20% de 60%. Aí tanto faz a ordem da multiplicação, né? Então seria 60%, 60 sobre 100, vezes 20 sobre 100. Mas e o total de casos? O total de casos é o que está marcado de verdinho. É esse mesmo 60 vezes 20, somado com o outro caminho possível, que são os 40% de homens, que me levam para 10% desses homens sendo vegetarianos. Na prática, seria 10% de 40%, na ordem contextual, tá bem? Mas eu quero destacar uma outra coisa aqui para você, uma outra dica dentro da dica. Você percebe que todos os caminhos, todos mesmo, até os que eu não usei, têm tamanho 2? Que, Felipe, que tamanho 2? É, gente, olha só. Uma porcentagem, duas porcentagens. Uma porcentagem, duas porcentagens. Uma porcentagem, duas. Sempre são duas porcentagens, entende? Então, se os meus caminhos têm sempre tamanho 2, eu não preciso botar o sobre 100. Porque é óbvio que ele vai cortar, ó. Eu tenho 2 sobre 100 em cima e 2 sobre 100 em cada termo da soma de baixo. Eu posso cortar sem medo. Mas isso já era sabido, eu não precisava fazer desde o início de escrever o 100. Não era necessário escrever esse 100, entende? Uma vez que a gente entende esse negócio, a gente termina de calcular a probabilidade. Vai ficar... dá para cortar mais coisa, né? Os zerinhos aqui são 2 zeros em cada um, mas aí já é uma consequência dos números. Não é mais a dica do, sempre pode cortar. Não, depende dos números. O sobre 100, se os caminhos têm o mesmo tamanho, esse pode cortar com toda a certeza do mundo. Tá bem? Aí a gente vai ter o quê? Vai ter 12 sobre. Até dava para cortar mais coisa, eu sei. Eu só não quis. A gente vai ficar com 12 sobre 16, divide por 4, 3 quartos. Então a probabilidade era 75%, né? De ter pego uma pessoa vegetariana e ela ser mulher. Maneiro. Essa pergunta é totalmente diferente do que se eu perguntasse qual a probabilidade de, ao selecionar uma pessoa aleatoriamente, esta pessoa ser vegetariana e ser mulher. A resposta para essa pergunta que eu acabei de fazer, ser vegetariana e ser mulher, é 60 vezes 20%. Daria 12%, daria 0,12. Essa é a probabilidade de ser vegetariana e ser mulher. Quando eu falo ser mulher, dado que é vegetariana, é outra conta que a gente faz, que foi essa apresentada. A gente analisa o novo espaço amostral e faz a divisão com esse novo espaço amostral. Fechou? Maneirinho, né? Cara, eu acho essa parte tão legal. E toda a questão que cai disso, não importa se foi na prova de 2017 da Escola Naval, que para mim, até o momento, 2024, foi a prova mais difícil dos últimos anos da escola. A questão de probabilidade condicional que caiu nessa prova, tranquilíssima. Questões de probabilidade condicional costumam ser tranquilas. Raras são as que não são. Tá bem? Vamos para o próximo vídeo, no qual a gente vai estender um pouco essa conversa sobre a probabilidade condicional para uma aplicação de probabilidades sequenciais. Isso vai fechar o nosso escopo de principais questões do concurso. O que vai vir depois disso são outras ideias.